Então vamos lá? Bom, eu recebi algumas mensagens hoje de pessoas preocupadas com uma possível crise nos fundos imobiliários de papel, né? E além de tudo, já estavam rolando aí algumas notícias sobre uma possível crise também nos fundos imobiliários de modo geral, por conta do problema com as varejistas, a Tokstok, Marisa, Lojas Americanas e várias outras empresas que alugavam galpões ali, entraram numa fase um pouco mais complicada. Diversas varejistas entraram em problema, outras empresas também que dependiam da circulação dessas varejistas começaram a entrar em problema, e aí começaram a pensar que poderia ter um problema sistêmico nos fundos imobiliários normais ali. E aí, assim, o que eu disse na época é, se for para você viver, né, se preocupando com cada inquilino que deixa de pagar o aluguel de um imóvel ou não ali, vale mais a pena você decidir entrar de vez no mercado imobiliário do que ficar investindo em fundo imobiliário. Você investe em fundo imobiliário porque você sabe que tem uma equipe cuidando daquilo ali. Se for para você viver nesse nível de preocupação, então acaba que não faz muito sentido você investir, né? Você investe para delegar aquele trabalho de cuidar desses fundos imobiliários para outra pessoa. A sua decisão é antes de investir. Você verifica os contratos que estão ali dentro, verifica se eles são bons, você verifica o fundo, verifica a estabilidade dele e tudo. Uma vez feito esse trabalho, o que te resta é descansar, né? Ficar tranquilo ali e cuidar do seu trabalho para aportar cada vez mais. Mas aí algumas pessoas começaram a falar sobre uma crise agora nos fundos imobiliários de papel, que estão com perdas aí depois de um atraso no pagamento de uma série de CRIs. Eu vou falar que fundos imobiliários são esses, são 4 fundos imobiliários até agora que parecem estar envolvidos nisso. Eu vou explicar um pouco mais sobre o que está acontecendo e se isso é grave ou não. Antes de mais nada, quem é sardinha raiz pode deixar o like na confiança. Se você não é um sardinha raiz ainda, segura sua mãozinha, considera deixar o seu like e se inscrever. Se o vídeo te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha, se te trouxer um conhecimento que possa ser útil e aplicável à sua carteira de investimentos. Então, Vandinho, você sabe quais são os fundos? Não sei quais são os fundos não. TORD 11, FSLH 11, HCTR 11, famoso HCTR11 e o DEVA 11. Lembrando que lá atrás a gente sempre falou, né, da rentabilidade do HCTR. Se você pesquisar aí, investidor sardinha HCTR11, você vai me ver falar que ele era um fundo mais arriscado. E por diversas vezes ele se apresentou dessa forma mesmo. Ele tinha um prêmio ali pelo risco dele, mas ele era um pouco mais arriscado. Fundos de papel, de modo geral, é importante a gente entender o mecanismo deles. Então, o que é um fundo imobiliário de papel, como a gente costuma dizer? É um fundo imobiliário que, ao invés de construir um imóvel e alugar aquele imóvel, ao invés de trabalhar com desenvolvimento de imóvel, comprar um lote, construir um prédio, vender o prédio e distribuir o dinheiro, ou construir um hospital e alugar para um hospital, e etc, né? Ou construir um galpão logístico e alugar esse galpão logístico, ou construir um prédio e alugar as lajes corporativas. Ao invés de fazer esse tipo de trabalho, ele se dedica ali a emprestar dinheiro para empresas que estejam precisando de dinheiro para construir um imóvel e etc. Eles são basicamente fundos de renda fixa. E isso aqui é um equívoco que muitas pessoas acabam cometendo na hora de investir nesses fundos, porque não entendem o que estão levando para casa. Eu vou mostrar para vocês um pouco mais isso na prática aqui, e aí vocês vão conseguir entender como é que isso funciona. Esses são os fundos de papéis, né? Literalmente, fundo de papel. FI de papel, que a gente chama, né? Quando você vê como falar que uma coisa é imobiliário de papel, você já percebe que tem alguma coisa estranha. Errada não, mas é diferente, né? Ah, tem um prédio de papel. Você fala, ai caralho. A galera do metaverso tem um prédio de mentirinha, invisível, né? É metaverso. Eu tenho um tweet falando que eu achava que o metaverso ia ser tipo Second Life. Ah, sei que eu sei. Só que o negócio em 2D, o maluco, as cabeças de cubo, era tipo, é pior que Second Life. Aí falei, gente, o pessoal não vai parar de viver a própria vida pra ficar brincando de bonequinho, não. E o povo, não, mas isso vai evoluir, senão que até agora não evoluiu, não. Inclusive, o pessoal vendeu lote no metaverso. É cada coisa. Eu falava isso por causa daqueles óculos, na verdade, né? É, gente doido. É porque talvez as pessoas investem nas coisas sem comprar. Você comprou um óculos Rift, você bota no olho, você fala, caralho, legalzinho, dá pra brincar um tempo, mas não dá pra viver disso aqui não. Inclusive dá até enjoo no estômago. É, o negócio aqui, é sério, dá mesmo. Eu fiquei enjoado. Vou trazer uma amanhã pra nós brincar aqui, pra jogar é legal. CRI e CRA. Então isso aqui eu tô lá na minha plataforma de investimentos, aqui você entra pra investir em renda fixa. Normalmente você tá mais acostumado com a renda fixa bancária, ou com título público, tesouro direto, né? Quando você vem aqui na Top FGC, você tá falando de CDB, LCI, LCA, elas são um banco pedindo um empréstimo, aí pode ser um banco pedindo um empréstimo simplesmente para emprestar para qualquer coisa, pode ser um banco pedindo um empréstimo para emprestar para o ramo imobiliário, e aí por isso ele te dá ali, ele te dá não, né? Ele tem isenção de IR, ou pode ser para o ramo agrícola também. A mesma coisa
coisa que isso, a gente tem sem essa proteção do FGC, ou seja, sem um banco, você pode emprestar dinheiro diretamente para as instituições que estão pedindo. Por exemplo, aqui, Usina Moreno, né? O emissor é a rede securitizadora, a Usina Moreno, né, tá pedindo esse dinheiro, a Usina Moreno, literalmente isso, tá pedindo esse dinheiro aqui para fazer um investimento aí. Esse é um CRA, né? Então não é isso, porque seria um CRA do Certificado de Recebível Agrícola. Aí poderia ser um fiagro de papel. Mas aqui nos CRIs, a Socicam também tá pedindo aqui, ela tá oferecendo IPCA mais 8%. Você fala, caramba, Raul, é uma rentabilidade boa, né? 8% mais a inflação, interessante. A Petrobras também, ó, emitindo aqui um CRI, né? E aqui também tem a Reddor, a Reddor aí, pedindo aí IPCA mais 6% oferecendo, pedindo empréstimo. Quando você investe em um fundo imobiliário de papel, você está investindo exatamente em um CRI. Então você investe num CRI ali, né, só que por meio de um fundo imobiliário de papel. Um fundo imobiliário de papel, ele tem um poder de negociação muito melhor do que o seu. Porque o negócio é o seguinte, entre eu ter que pedir um monte de empréstimo para um monte de investidor, eu vou ter ali 2.000 credores, por exemplo. Eu posso ter um credor só. Você investe no fundo imobiliário de papel, os gestores ali, os administradores do fundo imobiliário de papel, eles vão lá e falam, cara, tudo bem, você está oferecendo para o mercado aí uma taxa de 6%, né? Mais IPCA. Eu quero diferente. Eu quero uma taxa de 9% mais IPCA, mas eu te dou o dinheiro inteiro. Você não precisa fazer captação. Estou te dando dinheiro na mão aqui. Só que nesse caso, os gestores desses fundos, eles precisam ter um amplo controle do risco que eles estão tomando. A maior parte deles fazem um risco muito equilibrado, conseguem fazer um cálculo muito interessante e com isso conseguem criar um fundo imobiliário ali com taxas muito diferentes às que você encontra para investir em CRIs ou CRAs diretamente ali. Nesse sentido, faz sentido investir num fundo imobiliário de papel? Cara, faz, desde que você observe a carteira, conheça a carteira ali. Todos esses fundos aqui, se você pesquisar, você vai saber para quem que esse dinheiro está emprestado. Então, se eu vou aqui no Hectare Capital e vou no site do HCTR diretamente aqui, a gente consegue encontrar a rentabilidade histórica, a gente consegue encontrar diversas coisas aqui. Mas o que a gente está procurando aqui é os contratos dele. Vamos ver se eu consigo encontrar aqui. Cada RI é de um jeito, tá? Então, às vezes, você vai ter que dar uma procuradinha mais complicada aqui, porque às vezes o sitezinho é diferente, alguma coisa nesse sentido. Então, aqui você pode vir aqui nos relatórios, informações de investidores, relatório gerencial dele de janeiro e fevereiro, a gente pode dar uma observada aqui. Então aqui quando você vai no Hectare, vai descendo na boquinha da garrafa. Nossa, é muito ruim a visualização do documento aqui no Hectare, né? Tá ruim Hectare, eu prefiro o PDF mesmo. Eu sei que vocês tentaram me ajudar, mas não ajudou não. Ficou, é ruim. Aí aqui você consegue ver os contratos. Então, ó, CRI circuito de compras, então você consegue ver qual que é a duration, qual que é o vencimento, né? Qual que é o valor de mercado. Você consegue ver todos os CRIs para quem eles estão emprestando. A soma de todos esses CRIs aqui, né? E o percentual que está emprestado para cada tipo de empresa aqui, né? Você vai ter ali um tipo específico, né, da carteira. Você vai ter a composição da carteira do Hectare, que também tem outros fundos aqui e outras coisas. Então, quando você observa toda essa carteira e para quem está emprestado, e a descrição dos ativos e etc, que eles têm como garantia ou não, tem que ler direitinho a descrição dos ativos que eles têm como garantia ou para os quais eles emprestaram, você pode observar também quanto está o contrato. A IPCA mais 16% ao ano, viu? Que é diferente da taxinha que você recebe ali no mercado, né? Desde 2019 eles estão recebendo isso aí. Olha que maravilha, né? IPCA mais 7,50, IPCA mais 11,50, IPCA mais 10, ou IGPM mais 16, IGPM mais 16. Caralho, tá lá pro Barretos Country. Caralho, deve ter que dar dinheiro para pagar uma taxa de juros dessa, tá maluco. Então, você vai observando ali, você vai ver a composição dessas carteiras. O que aconteceu? A gente teve um problema, né, com os recebíveis que estão em atraso. Vários CRIs, então, estão com pagamento em atraso. Várias empresas não conseguiram honrar os compromissos delas, de pelo menos 7 projetos até agora. E daí o HCTR, o Tordesilhas, né, o Hectare, o Tordesilhas, o Versalhes, que é o FSLH 11, e o DEVA, que é o DEVAN, eles informaram aí, né, que eles não estão conseguindo receber alguns valores, né. Quem está com atraso aí, né, os CRIs com pagamento de parcela de março pendente aí, são os projetos de empresa como Circuito de Compras, GPK, Resort do Lago, né, 4, Van Holding, Búzios Beach, EDA e Resort do Lago Parque. Então, eles mostraram aí os inadimplentes do HCTR 11, os inadimplentes do FSLH 11, os inadimplentes do TORD 11 e os inadimplentes do EVA 11. E aí cabe a você, investidor, se você tem algum desses fundos imobiliários aqui, cabe a você abrir o RI deles ali, né? Abre o sitezinho, vê lá qual que é a dependência, o percentual deles que está investido nisso, porque se a gente vai ficar abrangendo tudo isso aqui, o vídeo vai ficar muito longo. Com essas notícias, o DEVA 11, por exemplo, que foi mais atingido um pouco, caiu 18,42%, a cota foi a R$ 53,84. O Hectare, o HCTR11 caiu 13,55%, fechando em R$ 54,38. O Versalhes, né, que é o VSLH11, caiu 15,21%, fechando em R$ 5,24. E o TORD11 foi o menos atingido, caindo 9,22% em R$ 3,94 aí o fechamento. Raul, essa crise significa que não vale mais a pena investir em fundos imobiliários de papel e etc? Olha, você tem que entender que dentro de uma carteira, né, gerida ali, muitas vezes pode acontecer sim, de um cliente ficar inadimplente. É a mesma coisa que você tem um imóveis para alugar ali, ou você emprestou dinheiro para alguém, vamos supor que você fosse AJ, você empresta dinheiro
dinheiro para alguém ali, pode ter uma parcela da sua carteira que fique inadimplente. O importante é que os gestores tenham medido bem esse risco e não tenham criado dependência de um cliente que é tão pesado ali para esse fundo imobiliário específico de papel que ele acabe apresentando um risco de uma queda considerável no faturamento do fundo. A gente vai sentir isso aqui nos próximos meses agora de acordo com a distribuição, né? Porque esses fundos imobiliários de papel eles recebem ali os recebíveis, os CRIs normalmente têm pagamento até mensal ou trimestral, então no máximo em 3 meses aí, em média, tá? Não dá pra gente ter uma certeza, tem que ver cada modelo de contrato, mas num prazo de 3 meses você deve começar a sentir, num mês você já sente os primeiros efeitos daqueles que estão em contratos mensais, 3 meses você sente o efeito ali daqueles que estão em contratos mais de longo prazo, se a empresa não conseguir pagar, pode ser que paguem também, e aí no mais longo prazo você vai sentindo esse efeito na distribuição de dividendos, que é o que costuma afetar mais ainda essa cotação, né? Se o dividendo tiver uma redução ali, os proventos pagos, né? Não pode chamar de dividendo, porque não é de empresa. Se tiver os proventos pagos, eles tiverem uma redução significativa, pode ser que esses fundos de papel venham a cair. A gente sempre avisou aqui, né? E é uma coisa que eu sempre acreditei, que fundos imobiliários de papel eles têm um risco mais acentuado e por isso eles oferecem um prêmio maior. É importante você fazer uma boa avaliação de que fundo imobiliário de papel você quer colocar na sua carteira, não sair enfiando 10, 20, 30 fundos de papel, fazer tudo fundo de papel, como lá atrás muita gente queria fazer, inclusive tem vídeo também, eu passando sermão nisso, o pessoal falou, mas eu vou investir num fundo de tijolo pra quê? Pegando 0,60, né? Se eu posso pegar 1% ou até mais de 1% num fundo de papel. Para isso, palhaço. É para exatamente quando acontece uma coisa dessa, você não tá ali totalmente posicionado somente numa classe de ativos. Mas também não faz sentido você, do outro lado, demonizar toda uma classe de ativos porque teve um problema ali de default natural em algumas partes de título. E nem foi default ainda. Atraso no pagamento. Pode ser renegociado, pode ser modificada a taxa, pode acontecer alguma coisa, pode executar muitas vezes um contrato, pode ter algum bem associado a esse contrato. Então isso aqui não é o fim do mundo de maneira alguma. Quero aqui estar te tranquilizando. Você que tem esses fundos em carteira, cara, dei todas as armas aqui para você ir lá pesquisar bonitinho, ver quantos por cento de impacto vai ter e etc. Eu gosto de ajudar vocês também, mas eu gosto de ensinar vocês a pescar, né? Não faz sentido só dar tudo na mão beijada aqui. Do jeito que eu te mostrei aqui, como é que você vai lá, abre o contrato e tal, se você for minimamente eficiente, antes mesmo de sair um relatório acerca disso muito mais organizado, você já consegue ter as suas informações. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos como é que é composto um fundo imobiliário de papel, você que não entendia ainda. Espero que você tenha entendido os riscos associados. Espero que eu não tenha criado um mote para você ficar assustado, sair falando, ai meu Deus, o mundo tá acabando, não tem nada a ver com isso. Espero que você tenha tido clareza nessas informações. Se você quiser aprender a formar uma carteira de investimentos coerente, a analisar esse tipo de risco para não cair numa armadilha muitas vezes e ser obrigado a acreditar somente na palavra das pessoas, o que eu te recomendo, de verdade, AUVP, vai lá, auvp.com.br, abre, o link sempre fica aqui, tá no primeiro link da descrição, você clica, faz a sua análise de perfil e você vai vir aqui aprender a investir com a gente, vai aprender, né, a fazer uma carteira de investimentos, a organizar, a balancear os seus riscos para que você possa dormir naquela maior tranquilidade possível, com a certeza de que o seu patrimônio está em boas mãos, nas suas. Você falando sobre esse rolê dos fundos de papel, me veio assim, não sei se dá pra comparar, né? Mas tem aquela holding, não sei se é o Soluções, que era muito dependente só Da Caixa Econômica Federal. que era muito dependente. E aí o povo também tinha esse medo na época de quando ela sai, se acabasse o contrato... A empresa falir. Mas ela acabou conseguindo se reestruturar e tal. Nos fundos imobiliários de papel é um pouco diferente, porque o dinheiro é a única arma deles. Eles não têm, tipo, uma habilidade contratual, etc. Eles têm um dinheiro para emprestar ali para uma empresa específica. É a mesma coisa se fosse um agiota mesmo. Então eu tenho aqui meu dinheiro, eu tenho 500 mil. Se eu empresto 500 mil só pro Cazé e ele... Eu esqueci o nome do Cazé, do nada. É a idade, gente. Eu empresto 500 mil pro Cazé, do nada, e ele não me paga, foi 500 mil. Agora, se eu divido 250 aqui, por exemplo, eu já tenho uma carteira mais diversificada. Se eu pego esse mesmo 500 mil e divido entre a empresa inteira, e aí, por exemplo, 2, 3 deixa de me pagar, eu arranco os dedinhos, uma coisa ou outra eu consigo receber, fica tudo bem, né? Então essa é a questão. Você tem um controle também, né, desse risco. Você tem impressor 500, Sim. você tem um caixa, você consegue... Sim, você tem aí, no Brasil a gente tem uma fábrica de armas, Taurus Armas, o mercado de agiotagem é um pouco mais seguro por conta disso, né? Já quando você vai para fundo imobiliário não dá para cobrar desse jeito, é advogado, é ação civil, essas coisas, por isso que isso aqui é uma bagunça, né? A gente sabe que o mercado tradicional de empréstimo, ele costuma funcionar de maneira melhor. Aí você tem uma das pesquisas mais populares do Google, inclusive, procura ser agiota que só bate, né? Agiota crente. Agiota crente. Brincadeira, gente, pelo amor de Deus. Foi só uma piada aqui. Eu falei com um cara sério, parece que eu realmente mexo com agiotagem, né? Alô, você vê? Brincadeira. Não, Banco Central, não mexo não, ninguém não me prenda. Nem sei quem cuida de agiota. É polícia mesmo, eu acho normal. Polícia, eu só tô brincando. Eu só tenho piadas ruins, eu não cometo crimes. E se eu cometesse, eu não ia divulgar na internet, porque apesar de eu parecer burro, não o sou, né? Então, eu não divulgaria crime na internet. Mas aí eu falo que não cometo crime e falo que se eu cometesse, eu não ia divulgar na internet. Não, eu sou burro. Se eu cometesse crime, eu ia divulgar, porque senão eles não tem que me investigar. Você viu que eu me... Não,
enganando. Isso, na dúvida você viu que eu sou meu burro. Então pronto. Senão nem falando isso eu não tava. E o negócio é o seguinte, a gente vai aqui agora dar aquela olhada aqui agora nos nossos gloriosos comentários. Você me pergunta, eu lhe respondo, eu tomo pinga, cada domingo dançando e curtindo Wanda e não consigo nem... Eles não ouvem a parte da batida na mesa, você sabe, né? O negócio anula. Não faz sentido nenhum. Eu só fico parecendo um louco. Pra dar um climinha. Mas pra gente dá um clima aqui. Eles não ouvem nem a gente cantando. Vamos ter que arrumar um pandeiro. O Babeco Investe comentou, Warren Buffett tem uma provocação clássica. Se você não consegue ver uma ação caindo 50%, por favor, não compra. Aquilo não foi feito pra você. Eu acho que o Warren Buffett não disse isso, mas eu gosto da frase, então a gente pode espalhar. Thalita Holanda comentou aqui. Primeira regra, investir cedo. Segunda regra, morrer tarde. E no intervalo, estude e trabalhe bastante. É bom investir cedo, morrer tarde e estudar e trabalhar bastante. Eu acho que o Warren Buffett seguiu essa regra, a primeira e a segunda ele seguiu com certeza. E no intervalo entre morrer e trabalhar e estudar bastante, acho que também. Acho que o Warren Buffett, ele até hoje ele é meio leitor ali, mas nunca dá pra saber, porque esses bilionários também, quando eles ficam ricos, eles aproveitam o dinheiro pra mudar a própria biografia. Porque eu mesmo vou alterar várias coisas da minha, tem coisa que eu não gostei que eu fiz, eu vou trocar. Assim que eu ficar rico, eu vou dar uma alterada ali pra deixar um pouco melhor, né? Deixar mais emocionante, acrescentar aquela camada. Porque não dá pra você falar assim, não, e aí estávamos em uma reunião e eu assinei um contrato. Fica sem graça. Você fala, porra, tava na garagem da minha casa, eu e 5 cupincha, tava junto ali, a gente chegou no ponto. Pô, fica muito mais emocionante. Eu comecei na garagem, não sei se vocês sabem. Aqui em Goiás é cheio de garagem, a gente tem garagem pra todo quanto é lado. Comecei ali na garagem, no centro. A cidade não é violenta, a gente trabalha com garagem muro baixo e a gente começou a nossa primeira empresa que vendia sabonete. E aí dessa empresa que vendia sabonete eu construí meu império. Mas você tá rindo da história da minha vida? Você tá debochando da história da minha vida? Jamais. O que é isso, cara? Você tava lá comigo, você lembra? Toda a nossa situação, nosso sabonete, começamos ali vendendo. Hoje em dia é uma empresa... Caiu o sabonete direto. Hoje em dia é uma empresa pequenininha, chama Dove. A gente começou assim. Faz assim agora. Naldo. Naldei. Eu gosto do Naldo. Eu curto muito. E eu acho que mentir por esporte é uma coisa que todo mundo deveria fazer. Eu não gosto daquele mentiroso que mente pra tirar alguma coisa de alguém. Tipo assim, mente pra enganar, querendo te roubar. Agora, aquele que mente por entretenimento é um amante da arte. A gente tem que respeitar. Esse cara tem que ser respeitado. Eu não sei porque que vocês têm uma coisa contra a mentira. Tem história que o cara tá contando ali a mentira, é uma história maravilhosa. Daí chega um amigo dele, aquele mania que tem de desmentir os outros. Já vi gente que tem mania disso? Fala assim, não foi assim não. Aí o cara conta a história. Dá vontade de perguntar pra ele assim, alguém gostou dessa história que você contou? Porque a outra tava todo mundo curtindo. Aí você com essa mania de verdade estragou a história, ninguém ficou feliz, não foi bom pra ninguém. A gente tem um amigo, inclusive, que tem mania de fazer isso aqui, que tem mania de dar um micro ajuste na história do colega, que ele tá só contando uma história, o outro vem com mania de querer consertar os fatos. Não tem que estar consertando. Deixa as pessoas mentir em paz. Daniel PMP, pô, o que é isso? Faltou contextualizar que $5 mil quando Warren Buffett tinha 14 anos, em 1944, equivalem a $85 mil em 2023. Faltou esse contexto mesmo, né? É verdade. E isso mudou toda a história, porque essa diferença aí dos $5 mil foi o que fez ele ficar bilionário, claramente. Bilionário. Esse bilhão. Porra, gente, vocês têm um preciosismo com essa desgraça desse negócio de corrigir coisa pela inflação, que a minha vontade, às vezes, é sentar a mão na cara de vocês, de verdade. O conselho de hoje eu já dei. Para de ser a pessoa que corrige as pessoas quando ela estiver mentindo. Deixa a pessoa mentir em paz e provocar a diversão dos demais colegas. Minta por esporte. Pode mentir, Raul, mas não é pecado mentir. Esse tipo de mentira não. Agora, não vai me mentir pra poder tirar coisa dos outros, pra poder enganar os outros, pra poder fazer coisa ruim, não. Agora, se mentir por amor à arte, você pegar uma história, contar com o objetivo de entreter, é permitido. Você viu aquele sósia do Richardson que se passou por ele no canal? Olha aí, que maravilha. Isso aí é ficção. A pessoa tá escrevendo um livro. Aí a pessoa vai escrever um livro de ficção. Agora vai ter livro só de fatos históricos. Porra, já leu um Harry Potter, é legal pra caralho. Mas se tivesse falar a verdade. Porra, foi umas crianças, foi pra escola, estudou matemática, biologia e voltou pra casa. Puta merda, que história horrível. Agora é bruxaria, magia, tem troll, sabe? É isso, eu quero esse tipo de entretenimento na minha vida. Mintam mais. Beijo.